Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui com o professor Jordano. Continuando nossa formação sobre pronomes, hoje vamos ver a aula 4, pronomes indefinidos, interrogativos e relativos. Vamos lá. Pronomes indefinidos indicam que algo ou alguém é considerado de forma indeterminada e imprecisa, por isso indefinido. Se é indefinido, ele sempre vai concordar com um fator inexistente. Quando a gente trabalha com inexistente, não podemos relacionar com algo direto, como eu, tu, pessoas que estão diretamente relacionadas ao interlocutor. Para isso, nós vamos sempre recorrer à terceira pessoa gramatical, você, que pode ser usado também de forma indireta ou distante. E aí nós temos as classificações desses pronomes indefinidos. Nós temos os invariáveis, alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, cada, algo. Nós temos os variáveis em gênero e número, algum e suas flexões, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, tanto, quanto. E os variáveis em número, como qualquer e bastante. Então, vamos aos empregos desses pronomes indefinidos. Nós podemos dividi-los em, para começar, substantivos. São utilizados apenas como pronomes indefinidos substantivos, substituindo o substantivo numa frase. É o caso dos pronomes alguém, ninguém, outrem, algo, nada e tudo. Este livro é de alguém? Então, repara. O que ele está substituindo? Substantivo, livro. Tá? Ele está substituindo esse pronome. Por isso, esse livro é de alguém. Então, quem responderá está relacionado ao livro, não é a pessoa. Muita gente confunde isso. Então, o pronome indefinido, aí ele está classificando o substantivo. Ele está acompanhando a ideia do substantivo, que no caso é livro. Segundo exemplo. Tudo é importante. Nada deverá ser esquecido. Importante está relacionado com tudo. Nada deverá ser esquecido. Nada, no caso aí, também está relacionado com o substantivo importante. Então nós temos aí antônimos, tudo e nada. Ou uma coisa ou outra, o máximo ou o mínimo. Uma segunda classificação que nós vamos encontrar nos pronomes indefinidos, né, nós vimos os substantivos e também temos os adjetivos, que, claro, vão ser utilizados quando o substantivo na oração vier acompanhado de um adjetivo. São eles certas, qualquer, cada um, cada qual. Veja, certas atitudes são incompreensíveis. Certas atitudes, ele é um pronome definido? É. Porém, aqui ele está qualificando o substantivo atitude. Certas atitudes. Então, ele tem um sentido adjetivo. Okay? Ele está caracterizando o substantivo atitude. Olha o segundo exemplo. Qualquer escolha será longamente ponderada. Mesma ideia. Aqui, no caso, qualquer é um pronome definido, mas que está relacionado ao substantivo escolha. Qualquer escolha, também estou caracterizando o substantivo escolha. E assim sucessivamente. Ok? E há aqueles que podem ser tanto adjetivos quanto substantivos. Então, o que precisa tomar cuidado? É você observar a frase por inteiro. Ok? E perceber quando esses pronomes vão ter o sentido de substantivo ou adjetivo. Nenhum homem teve coragem de se pronunciar contra aquela tirania. Nenhum homem. Tá? Ele está completando o sentido, ele não está caracterizando, então ele tem o sentido substantivo. Agora, nenhum teve coragem de se pronunciar contra aquela tirania. Também está certo, só que agora não tem homem, então ele tem o sentido substantivo. Entenderam? Poucos alunos passaram para a 8ª série. Então, pouco está caracterizando alunos. Sentido adjetivo.
poucos passaram para a 8ª série. Cadê os alunos? Não tem. Então aqui, poucos tem o sentido de substantivo. É isso que a gente tem que prestar atenção, ok? Valores dos pronomes indefinidos. Eles podem apresentar diferentes valores conforme o contexto frásico em que ocorre. Assim como a gente viu ainda agora, né, apenas retirando o substantivo ele pode mudar de sentido. A mesma coisa aqui, pode mudar também o seu valor. Nenhum e algum. É como se a gente visse os antônimos agora, galera. Nenhum vai ser um sentido negativo e algum um sentido positivo. Ok? Assim como ninguém e alguém. Ninguém para o sentido negativo, alguém para o sentido positivo. Assim como nada e algo. Nada negativo, algo positivo. Certo. O pronome certo apenas atua como um pronome indefinido quando anteposto ao substantivo, particularizando alguma coisa. Certos alunos. Eu estou caracterizando, então aqui ele tem o sentido de adjetivo. O diretor tomou decisões certas. Então repara, no primeiro ele é um pronome relativo, no primeiro caso, certos alunos. Agora, o diretor tomou decisões certas. Esse certas tem só o sentido de adjetivo, ele não é um pronome, ele é apenas um adjetivo. É diferente, ok? Tomou que tipo de decisão? Certa, ok? Ele não está querendo quantificar como é no primeiro caso, certos alunos. Está diretamente relacionado, ele não está caracterizando, então ele tem o sentido de pronome. Qualquer. O pronome indefinido qualquer tem como principal função generalizar uma situação. Contudo, assume um valor depreciativo quando posposto a um artigo indefinido. Presta bem atenção a isso, artigo indefinido, uns, umas. Tá? Então, qualquer ajuda vai ser bem-vinda, qualquer ajuda será bem-vinda, tem um sentido generalizador. Ele é apenas um qualquer. Então, quando você vê um artigo indefinido antes de qualquer, normalmente ele vem com sentido depreciativo, sentido negativo, reduzindo a pessoa, ou alguém, ou algo. Todo e tudo. Os pronomes indefinidos todo e tudo indicam totalidades afirmativas. Então, qualquer um deles indica totalidade. O pronome todo, no singular, indica a totalidade das partes. No plural, indica uma totalidade numérica. O pronome tudo representa normalmente um termo absoluto, sem questionamentos. Exemplo, ele comeu o bolo todo. O bolo pode ter várias partes. Ele comeu todas as partes daquele bolo, por isso, todo. Todos os alunos, repara que ele pode ter uma variação numérica. O bolo todo, singular. Todos os alunos plural, todos também vai concordar com essa quantidade. Então, totalidade numérica. Agora, já fizemos tudo. Esse tudo, ele generaliza, ele coloca todos os pormenores que podem ter acontecido numa situação. Então, ele não classifica, ele só generaliza. Outro. O pronome indefinido outro pode indicar um momento passado ou um momento futuro. Quando eu digo outro dia, não dá ideia de nada, gente. Pode ser passado ou pode ser futuro. Quem vai determinar onde você vai prestar atenção é o verbo. Outro dia, fui ver a exposição. Fui ver. Já aconteceu. Passado. No outro dia, depois de regressar da viagem, irei ver. Irei. Futuro. Então, a dica para você saber o tempo correto do quero, do outro aqui, é você observar o verbo. Aí você vai saber. Então, outro dia, outro no caso, né, vai ser um pronome definido, inclusive atemporal. Ele não diz assim qual é o tempo. Não vem especificado. Você vai ter que ler a frase toda e procurar o verbo para ver em que tempo ele está se encontrando. Ok? Pronomes interrogativos. São utilizados para interrogar, ou seja, formular perguntas de modo direto ou indireto.
Modo direto é quando já vem com sinal de interrogação, aquela forma direta de se fazer um questionamento. Então, normalmente ele vem no início da frase. Já quando a interrogativa, né, ela é indireta, ou seja, você nem usa o sinal de interrogação, o pronome vem no meio da frase. Você coloca numa forma afirmativa, mas em tom de questionamento. Olha só o exemplo. Gostaria de saber quem ganhou a competição. Gostaria de saber quem ganhou a competição. Então você pode ver também, pode perceber pela tonalidade quando ela é lida. Tá? Então no caso aqui tem um ponto. Gostaria de saber quem ganhou a competição. Quem ganhou a competição? Forma direta. A forma indireta ela é muito utilizada quando eu não tenho relações interpessoais com o interlocutor. Quando você usa muito quando está investigando alguma coisa. Ok? Pronomes invariáveis, aí nós temos que e quem, qual e quanto. E aí estão relacionados os exemplos para vocês verem como eles podem ser utilizados, tanto no singular quanto no plural. Agora o emprego desses pronomes interrogativos. Que. O pronome interrogativo que se refere principalmente a coisas, podendo perguntar que coisa, ou que espécie de coisa ou pessoa. Pode vir acompanhado da expressão é que, reforçando a interrogação, bem como ser utilizado para conferir maior ênfase à interrogação. Exemplos: que comeremos agora? Que é que você fez? O que terá acontecido? Pronome interrogativo quem. Como a gente viu no que, ele está relacionado principalmente a objeto ou coisas. E o quem vai estar relacionado a pessoas. Mesmo sentido de uso. Qual? O pronome interrogativo qual se refere a coisas ou a pessoas. Pode transmitir uma ideia de seleção, ou seja, de identificação de um ou vários elementos dentro de um grupo. Qual é o departamento certo? Está se referindo a algo aqui, departamento. Qual de vocês me ajudará nesta tarefa? Apesar de ser qual, a preposição de deixa ele de forma variável, então ele permanece no singular. Ok? Pronome interrogativo quanto vai estar relacionado principalmente a perguntas que envolvem quantificação, quantidade. Ok? E para terminar, vamos ver os pronomes relativos. São pronomes que se relacionam sempre com o termo da oração que está antecedendo, servindo ao mesmo tempo como elo, né, de subordinação. Ou seja, eles não são assim, pronomes assim muito importantes. Não numa frase com sentido completo. Eles não vão ser utilizados assim. Vão ser utilizados quando você tiver uma frase composta, né? Ou seja, uma que tenha um sentido e a outra que precise ter um sentido, ser completada. Então eu vou precisar de um elo, de um conectivo, que nós chamamos. Esse conectivo vai ser o pronome relativo. Então, diferente dos outros casos em que os pronomes estão relacionados diretamente com o sujeito, ou seja, na oração principal, os pronomes relativos não, eles estão relacionados com o segundo termo. Eles vão começar uma segunda oração, eles vão ser aquele elo de ligação. Essa é a principal diferença desse pronome para os outros. Ok? Os tipos, nós temos os variáveis e os invariáveis aqui. Ok? Então, o que a gente tem que lembrar? Pronome que é o pronome relativo mais utilizado, sendo considerado um pronome relativo universal. Ele é muito utilizado principalmente pelo falante de língua portuguesa. Mas você também pode utilizar o onde, quando for para indicar algum tipo de lugar. Qual e as suas flexões, como quais, né? Precedido de um artigo. Pensei nisso naquela noite de tempestade, durante a qual, olha o artigo a. Então esse a está substituindo o que? Naquela noite, né? Durante a qual não consegui dormir. Li um livro. A, artigo definido, um artigo indefinido. Tanto faz. Qualquer tipo de artigo antes dele. Li um livro sobre o qual nunca tinha ouvido falar nada. O qual. O está relacionado ao substantivo livro. Ok? Li um livro. Tem um sentido completo aqui.
em um livro sobre o qual nunca tinha ouvido falar nada. Ele precisou de um complemento. É para isso que vai servir o relativo. Quanto e suas flexões, quanto, quanta, quantas, quanta. Vai estar relacionado principalmente a questões de flexões com relação à quantidade. Cujo e suas flexões aparece entre dois substantivos e transmite uma ideia de posse. Olha o exemplo. Escolher os alunos cujas notas forem exemplares. Então, qual é a ideia que eles têm aqui dos alunos? É com relação aos alunos? Não, com relação às notas. A posse aqui que eles têm dos alunos é com relação às notas. É por isso que cuja não está concordando com o aluno, e sim com nota. Ok? A ideia que eles têm de posse dos alunos são o quê? As notas deles. Notas está no plural feminino, cujas no caso vai concordar com esse tipo de atribuição, com esse tipo de substantivo. Prefere atletas cujo condicionamento físico está excelente. Então, qual é a ideia de poder que eles têm sobre os atletas? Qual é o diferencial? O condicionamento físico. Então, o cujo aí vai estar relacionado com esse diferencial. No caso aqui, condicionamento físico. Espero que tenha entendido e até nosso próximo encontro. Até mais.